Beleza, Sohila, então. A próxima pergunta, eu acho que é uma pergunta que o senso comum todo tem, assim, né? Que é... O liberalismo ele responde única e exclusivamente a uma classe dominante, a burguesia? Essa é uma boa pergunta e é boa também para desmistificar alguns pontos, né? O primeiro equívoco ele é um equívoco histórico. Porque como você associa o surgimento do pensamento liberal ao surgimento da burguesia, você atrela a ideia de que o liberalismo é um pensamento burguês, né? Então, assim, sendo assim, ele sempre estaria a serviço da burguesia, né? Desse ponto de vista, e aí então quando entra o pensamento marxista, que vai entender a luta de classes e os burgueses como o lado ruim da história a ser derrubado, o liberalismo se torna um inimigo natural, né? E aí a gente transfere essa concepção de burguês para o liberalismo do século XIX, do século XVIII. E o que a gente tem que pensar é que naquele momento de surgimento do liberalismo como um pensamento burguês, ser burguês era algo que não era apenas ser o empresário de hoje, ser o dono dos meios de produção, como no pensamento marxista. Ser burguês naquela época é ser o camarada que vive na cidade. Então é o artesão, o peixeiro, o açougueiro. É muito interessante que as metáforas que são utilizadas pelos liberais, o Adam Smith principalmente, eles são relacionados a esses pequenos produtores também. Então, o açougueiro, ele fala, o açougueiro abre um açougue num lugar não porque ele quer ver as pessoas felizes comendo carne, mas porque ele quer vender e ter dinheiro com isso, né? Então, naquele momento, a noção de burguesia envolvia pequenos aristocratas, né? Aristocratas de segundo escalão, pessoas insatisfeitas com o poder absolutista, né? Não apenas o detentor dos meios de produção, como ficou na visão marxista. Por outro lado, como o liberalismo ele não tem uma noção de onde ele quer chegar, né? Ele quer as pessoas livres, né? Ele tende a se portar diante das crises de uma maneira não revolucionária, né? De uma maneira mais reformista. Então, se nós temos um problema de classes sociais, para ele o problema não está na exploração do trabalho, né? Então esse dilema não tem que ser superado, né, da exploração do trabalho, e a única forma de superar esse dilema é a superação das classes. Ele vai achar que você tem que prover condições para que essas pessoas também sejam livres, né? E aí entende como algo próprio do liberalismo, da sua capacidade de livre associação, de produzir greves, né? Eu não estou mais vendendo meu trabalho de forma voluntária, né? Isso é uma prerrogativa básica do liberalismo. Você vende o seu trabalho de forma voluntária. Se isso não está acontecendo, você tem total direito de não querer vender o seu trabalho ou organizar um grupo, e aí a ideia da opinião pública, né, dentro do liberalismo, que você pode organizar para reivindicar melhores salários e melhores condições de salário e tudo mais. Como ele tem uma perspectiva reformista, ele também ele não entende necessariamente a quebra do status quo. A quebra do status quo só entra quando você está diante de um governo tirano, em que não há possibilidade democrática da construção ou da reforma, né? Então, por que ele está historicamente associado à burguesia, né? E a burguesia é entendida como os detentores do meio de produção, e porque ele é reformista, o que faz com que ele não seja um inimigo nato do status quo, no sentido do status quo democrático, do Estado liberal, né? Mas um inimigo nato do status quo no sentido do absolutismo, né? Ele tende a ser visto como alguém que é favorável às dinâmicas postas na sociedade, né? Sem um viés de transformação. Agora, se você entende que essa lógica que está aí no mundo, ela é feita para usurpar as pessoas e com um sentido de exploração última das pessoas, aí sim o liberalismo é algo a ser combatido. Agora, se você entende que não,
de que a liberdade de você vender o seu trabalho voluntariamente, a liberdade de livre associação, a liberdade de expressão produzem o progresso da sociedade em si, você não tem por que dizer que você está do lado dos poderosos, né? Um liberal quer, ao contrário, que o cara do cachorro-quente tenha mais liberdade para vender o cachorro-quente dele. Que a pessoa que faz o bolo aqui para vender na faculdade, se ela quiser transformar isso num negócio, ela não tem que precisar de uma série de licenças do Estado para poder existir, né? Então, ao contrário, o liberal ele gostaria que que no Brasil o empreendedor não fosse visto nem como um empreendedor de palco, ou como um cara bem sucedido, ou Abel Pesce, né? Para o liberal, o empreendedor é o Zé da couve, que vende couve na esquina e que emprega um cara lá e que é caro empregar aquele cara, e de vez em quando ele tem que deixar de levar a coisa para casa, né? As pessoas não entendem, por exemplo, que no Brasil 80% dos empreendedores brasileiros ganham 1 ou 2 salários mínimos, né? Fala de empreendedor, imagina algo como o cara engravatado, que acorda de manhã, faz a barba, olha no espelho, dono da Ambev, o cara que olha no espelho e fala assim, hoje eu vou explorar uns proletários, né? Não faço isso com gosto. Não, são caras que têm vida simples, né? E o que o liberalismo entende é que essas pessoas simples têm que ter liberdade para poder exercer esses seus desejos, né? As pessoas muitas vezes se realizam naquilo, né? Largam profissões para abrir uma marcenaria, largam profissões para abrir uma loja de bolo, né? Porque se sentem realizadas naquilo, né? E aí o liberalismo entende que é preciso se construir uma sociedade que dar oportunidade para essas pessoas terem mais liberdade para fazer aquilo, né? Que a realização desse seu desejo, numa perspectiva egoísta, vai trazer bem para outras pessoas. O liberal entende que, ok, e isso eu não entendo como estar do lado dos poderosos, né? Ao contrário, dentro de uma perspectiva patrimonialista brasileira, é o contrário, é você dizer que você quer mais players, você quer mais jogadores nesse jogo. O Estado protege muito quem vai jogar. Vamos dizer que a gente fala de livre mercado no Brasil, mas o livre mercado no Brasil parece eu jogando videogame com meus filhos. Eu desligo o controle e finge que está tendo uma competição, né? Quer dizer, hoje em dia já não está assim, que eles estão ganhando de mim. Eles têm que desligar o controle. Mas assim, então desse ponto de vista, o liberal ele não está do lado dos poderosos, ele tá do lado de que as pessoas tenham mais liberdade de associação, de fazer suas próprias coisas. Por exemplo, todo mundo gosta de um food truck. Aí vem uma lei e fala que não pode ter food truck em Franca. Por quê? Porque não pode ter carrinho de lanche na rua. Aqui em Franca se chamava de bolota, esse carrinho de rua. Não pode mais. Por quê? Porque é ruim para a sua saúde. Poxa vida, tem food truck no mundo inteiro. Ninguém morre lá comendo food truck. Em compensação, tem gente que vai no restaurante, que tem vigilância sanitária, come alguma coisa que passa mal. Então, por que essa ingerência? Aí começa a ficar caro o food truck. Porque o cara tem que passar por uma série de exigências, né? Eu lembro uma entrevista de um cara que eu vi que ele começou com um food truck, depois ele tinha acho que 300, e aí perguntaram qual que era o sonho dele, ele falou assim, vender meus food trucks embora do Brasil. Né? Então eu acho que esse lado, existe uma mitificação de que o empresário é mau por natureza, que o empresário é só o dono da Ambev, que é o grande capitalista, né? E de que o trabalho sempre é a usurpação, e que o capital só vence por conta da exploração, né? A exploração existe no mundo antes do capitalismo e o mundo também nunca teve essa grandeza de riqueza e prosperidade como tem hoje. Então, talvez o segredo do capitalismo não seja a exploração, né? Seja justamente dar a essas pessoas a liberdade de criar produtos, de criar saídas e soluções para os dilemas que são postos na vida dela mesma, e ela oferece para outras pessoas que voluntariamente veem naquilo um bom negócio. Entendi. Uma outra pergunta também, você respondeu uma parte dela já, quando você falou dos neocon, que seria essa junção entre liberalismo, né, que nos neocons seria os libertários, com o conservadorismo. Na história, principalmente assim, nos Estados Unidos, ou que você julga em outros países muito importante, dessa junção entre liberalismo e conservadorismo. Ela é só de agora, dos anos 50, 60, 70, ou ela já
é mais antiga, Tá. essa convergência? Esse é um ponto interessante que você coloca, né, para a gente esclarecer também uma coisa. Né? Eu comecei a minha fala falando que o pensamento liberal influencia as Américas de maneira geral. Né? E aí tem uma grande diferença. O liberalismo francês, ele é radical. Ele é diferente do liberalismo inglês, que é mais cético. Por quê? Porque o liberalismo, a tradição liberal inglesa, ela tem mais essa dimensão do controle do poder, né? De impor limites ao poder. Por quê? Porque ela duvida do poder. E isso aproxima ela do conservadorismo. Então, assim, a tradição... Você pega o fundador do liberalismo, é o John Locke. O fundador do pensamento conservador é o Edmund Burke, que na época era liberal. Na época ele era do Partido Liberal, né, na Inglaterra. E depois, então, se consagrou como um grande pensador Ele era pró a independência dos Estados Unidos, mas era contra a Revolução Francesa, que ele achava muito radical, né? E achava que a construção de uma nova sociedade também passa pela manutenção de... A pessoa, hoje, você, a gente não tem um compromisso só com as gerações futuras na cabeça dele, né? Mas com as gerações que nos legaram esse mundo. Então eu não posso entender que a minha ação é transformadora ao ponto de soterrar o mundo anterior e começar um mundo novo. E aí ele via na Revolução Francesa isso como algo perigoso. Então o liberalismo francês ele é mais radical, enquanto o liberalismo alemão também é mais idealista. Então se você for pegar na tradição inglesa, o liberal e o conservador eles têm mais pontos em comum. O ceticismo é um desses pontos, né? A racionalidade, por exemplo, a racionalidade é presente no liberalismo, o conservadorismo já duvida muito da racionalidade, né? E por outro lado, o liberal não, né? O liberal, ele, assim, na verdade, o conservador duvida da capacidade racional do homem de transformar as coisas. Os liberais eles acham que existe até um certo limite, a racionalidade ela é importante, então. Então, assim, no liberalismo inglês, essa é quase que uma tradição conjunta, que é aí o que se chama de liberal conservative, né? Um dos grandes divulgadores do liberal conservative no Brasil é o Philippe Pondé, né? o filósofo. Mas aí o liberalismo que chega na América Latina é esse liberalismo de mais matriz francesa, mais radical, né? De tomada do poder, e não de pôr limites ao poder. Né? Por isso que o intelectual latino-americano ele é mais radical do que o intelectual anglo-saxão. O intelectual anglo-saxão ele entende que ele tem uma função de quase que dar opiniões públicas, e não de intervenções públicas. Né? E aí, o que acontece é que, apesar desse radicalismo, no início das experiências republicanas na América Latina, ou num primeiro momento da independência do Brasil, esse radicalismo liberal ele fracassa. E aí ele dá espaço a uma retomada dos costumes locais, não necessariamente do conservadorismo. Ninguém pode imaginar que na América existisse um conservador que discutia com Burke ou qualquer coisa do tipo, né? Existia assim uma tradição da volta aos costumes, que pode ser entendido como ao conservador, né? Manutenção da tradição, dos costumes e tal. E aí, e nesse lance, nessa transformação, a defesa da propriedade privada aparece como algo em que os conservadores e os liberais vão ter em comum. E muitas vezes, por conta disso, os liberais vão acabar fazendo uma soma utilitária de achar que é melhor fazer associação com os conservadores. Isso está, por exemplo, aqui no Brasil, no início da ditadura militar. Nos 4 primeiros anos da ditadura militar, ela é de um intenso fiscalismo, de controle de contas públicas, né? Não é essa ditadura militar como a gente conhece, de investimentos públicos, obras públicas. E nesse período você tem alguns liberais que vão compor o governo, Simonsen, né, por exemplo, vão compor o governo nessa ideia utilitária de que pena que é uma ditadura, mas dá para fazer reformas aqui,
né? O Guedes é um pouco isso. Assim, dane-se que o Bolsonaro não é um democrata. É a oportunidade que nós temos de fazer as reformas necessárias. Né? Esse utilitarismo que existe também ali no pensamento liberal, principalmente a partir da metade do século XIX, ele é o que possibilita essas vinculações do conservadorismo com o liberalismo ao longo do tempo. Não vão ser poucos momentos. Mas o que é interessante é a gente pensar que existem grandes temas que seria extremamente positivo para o Brasil se houvesse uma junção dos liberais com o campo progressista. Né? Principalmente no combate aos preconceitos, na liberdade das mulheres, na liberdade drogas, aborto, enfim, né, de várias bandeiras que geralmente são associadas a direitos humanos, né, respeito às leis. Você tem uma corrente muitas vezes chamada de esquerda no direito brasileiro, que é o garantismo. O garantismo ele nasce como uma ideia liberal, da ideia de que o Estado não pode fazer qualquer coisa no processo legal, né? Tem que ser respeitada garantias constitucionais sobre a liberdade das pessoas. Né? Então, existem aspectos dentro da discussão do direito, dentro da discussão das minorias, né? E dentro da discussão dos costumes, que nós ganharíamos muito se houvesse uma aproximação dos liberais com os campos mais progressistas. Acho que tem preconceitos dos dois lados que inibem essa aproximação. Né? Mas acho que seria... Nos Estados Unidos a gente vê isso, né? O liberalismo social lá muito forte, e até mesmo os libertarians. Né? Os libertarians também têm essa ideia, né? Uma frase muito comum que a gente escuta, né? Meu corpo, minhas regras. Né? Isso não há nada mais lockeano do que isso. Para terminar, eu quero fazer uma pergunta que, sei lá, eu fiquei pensando durante a entrevista inteira, que se fosse para fazer críticas ao liberalismo, que críticas? Porque acho a autocrítica muito importante. Sim. Né? Acho que em todos os âmbitos. Que crítica você teria ao liberalismo? Então, eu tenho algumas, né? Eu me defino como liberal, mas como venho de um campo progressista, que é a universidade pública no Brasil e a história, eu costumo ser um liberal que olha a partir desse campo, né? Então, quando eu olho o campo liberal mais puro, entre milhões de aspas, eu vejo que existe um pouco de idealização do mercado, uma ideia de que o mercado é a grande panaceia, né? Eu acho sim, e tem uma literatura que aponta para isso, que o ponto de vista do mercado ele gera mais produtividade, mais competição e mais progresso, mas que simplesmente privatizar as coisas não é uma solução, né? Porque você pode também estar transferindo o monopólio de um Estado para uma empresa. É como se eu vendesse o correio de portas fechadas para a FedEx. Ela vai adorar, né? Do que eu fragmentar isso em várias coisas. Então uma mitificação, uma idealização do mercado é uma coisa que eu acho, é uma crítica que eu faço aos liberais. Outra é que muitas vezes os liberais, como no campo da economia, eles são os ortodoxos, né? Eles estão muito mais atrás dos números, né? Dos gráficos das coisas. Às vezes há uma objetificação dos números, né? Não entendem que os números às vezes são pessoas, né? Que tudo bem, tiramos 3 milhões da pobreza, mas ainda tem 10 milhões na pobreza, né? Então, às vezes entendem alguns números como algo, objetificam muito as pessoas, né? Essa é uma crítica. E isso impede inclusive o diálogo com setores mais amplos da sociedade. Então, assim, um dos entraves do liberalismo... Então, outra crítica que eu vou fazer é a falta de diálogo com a sociedade. É mostrar que as suas ideias, né, não estão sempre do lado dos poderosos, né? Que pessoas são números, né? Isso seria uma terceira crítica. Olha só, de autocrítica eu vou fazer mais uma. O utilitarismo. Eu acho que o utilitarismo não é toda a corrente, né, os liberais. É bom falar... Tudo isso que eu estou falando aqui, para um ANCAP, por exemplo, um anarcocapitalista, que é uma corrente do liberalismo,
tudo heresia. Para ele é simplesmente o Estado não tem que existir e acabou, né? Que sim, o mercado é libertador e acabou, né? Mas justamente isso, eu acho que, por exemplo, o anarcapitalismo ele tem uma dimensão utópica que o liberalismo vê com ceticismo, né? Vê com ceticismo. Então, está aí no campo das minhas críticas. O utilitarismo, como eu vinha falando, às vezes achar que certas uniões são importantes porque os fins justificam os meios, é algo que pode ser criticado. E a última crítica que eu vou fazer que não é apenas ao liberalismo, eu acho que serve para todas as correntes de pensamento, mas dentro do liberalismo, aqui no Brasil, eu vejo acontecer. É a ideia de que você pode importar uma ideia de outro lugar e que ela vai funcionar exatamente igual aqui. Né? Então não é porque o neocon deu certo nos Estados Unidos, de um ponto de vista, que repetir essa lógica aqui vai dar certo. Né? Até porque aqui no Brasil, eu acho o grande inimigo do liberalismo é o patrimonialismo. Né? É essa ideia de que o Estado decide quem vai jogar, quem não vai jogar, e de que o Estado é uma captura de corporações. Né? Porque às vezes fala assim, o Estado como um ente fictício. Né? A concorrência de quem o Estado quer. Exatamente. Vai concorrer quem o Estado quer, ou ele vai fazer licitações dificílimas que só 2 ou 3 empresas de parentes conseguem competir, né? Coisas do tipo. Que é esse jeito das pessoas, e quando digo pessoas, são pessoas mesmo, não estou falando aqui são corporações formadas por pessoas, né? Que barganham com o Estado, que ganham muito com o Estado. E desse ponto de vista, apesar de hoje a esquerda fazer uma crítica de que o patrimonialismo é uma falácia, a esquerda também ganharia muito em se juntar aos liberais nessa crítica ao patrimonialismo. Então, por exemplo, essa é um elemento típico da cultura brasileira, que você importar um modelo externo não vai funcionar, porque tem essa particularidade no Brasil. Né? Da mesma forma, quando a gente analisa na perspectiva do movimento negro, né? Que muitas vezes se apropria de discursos norte-americanos e traz para cá, e tem outras diferenças, né, aqui na sociedade brasileira. Não foi incomum na década de 50, 60, nós temos historiadores, sociólogos, antropólogos que estudavam questões de étnicas nos Estados Unidos e que chegavam aqui para aplicar o modelo deles e falavam, não funciona. Não funciona, porque aqui no Brasil existe essa cultura patrimonialista, ela faz com que exista uma certa aproximação das etnias, mas sempre colocando um distanciamento, né? Que é a famosa frase, eu não sou racista, até tenho amigos negros, né? É só uma frase que só é possível aqui na cultura brasileira. Então são essas críticas que eu faço ao liberalismo, né? Essa idealização do mercado, né? Um utilitarismo ingênuo, né? De que você pode comprar alguns projetos autoritários para te levar onde você quer, de que um não diálogo com a sociedade mais ampla, porque está muito focado em números e menos em pessoas, e a ideia de que pode-se trazer o modelo de forma, aplicar aqui, de fora, aplicar aqui, e que vai funcionar. É isso então. Muito obrigado, Sônia. Eu que agradeço. Valeu. Sucesso aí no canal de vocês. Valeu.